Oi, oi, oi! Salve, salve, terráqueos que estão pela área! Começando mais um Nave Louca, o programa que traz biografias de pessoas interessantíssimas da cadeia produtiva da arte independente no Brasil. E, enfim, sempre recebendo pessoas incríveis. A gente vai para a 17ª edição hoje e eu separei pessoas especialíssimas, como eu falei, mas hoje eu vou conversar com uma pessoa especialíssima, que eu já conto quem é, mas primeiro eu vou fazer aqui uma breve apresentação. Eu vou chamar a querida que eu conheci a trabalho, mas rolou uma afinidade imediata. Com ela não tem tempo ruim, tá sempre em movimento e criando novas oportunidades. Para ela e para quem se aproxima dela. Né? A mulher é um arraso, já foi indicada a prêmios, já produziu mais de 1000 espetáculos, é empresária artística de feras da música brasileira e tem até programa de rádio para falar de economia criativa, né? Ela é fundadora e diretora acadêmica de uma escola de music business que está dando o que falar aí pelo mercado. E ela é consultora, professora, pesquisadora e, detalhe, consegue conciliar tudo isso com a vida pessoal, se dedica a uma família linda com marido e 3 filhos. É mole ou que mais? Eu vou chamar para entrar na Nave Louca comigo hoje, Anitta Carvalho. Seja bem-vinda, vou mandar o convitinho aqui e é só aceitar que você está comigo. Você sabe como é, já fiz live com você. Vamos lá, no convitinho. Só aceitar, tarará, o convite foi. E aí... Oi, querida. Pô, começa a pessoa já como? Uma apresentação dessas. Tudo bem, menina. gente? Que prazer estar aqui, Val. Você sabe que a recíproca é mais que verdadeira, né? Eu acho que a gente se conectou por isso. Uma relação de extrema admiração, de muita proficuidade, né? A gente conseguiu fazer bastante coisa ali, agitar. Tem coisas no papel ainda que vão sair, né, Val? Mas para mim é um prazer gigante estar aqui na Nave Louca. Parabéns pelo programa, parabéns pela rádio. Você também tem essa trajetória incrível. Também concorremos juntas no ano passado no WMF, foi um barato. Foi barato, né? Aquela loucurinha de São Paulo. É. E bem-vindo quem está aí. Que bacana ter vocês. Vamos nessa, acho que o papo vai ser bacana. Sim, muito obrigada aí quem está chegando, quem vai participar, pode fazer pergunta, pode realmente participar, não só assistir, né? Porque a gente está aqui para atender também as pessoas que têm curiosidade, enfim. Esse é o Nave Louca, é um programa absolutamente descontraído, a começar pelo nome, né? Isso aqui é uma nave mesmo, a gente embarca e viaja pelas vidas, né? A Nave Louca, o Nave Louca, programa em forma de live, a live em forma de programa. Em breve, a 2ª temporada vai ser direto no YouTube. Eu estou fazendo aqui meio promoção, chamando as pessoas, porque no Instagram, toda vez que a gente entra, mostra que a gente está ao vivo, as pessoas têm curiosidade e entram, mas assim, galera, já sabe que a partir do ano que vem, 2ª temporada do Nave Louca vai ser direto no YouTube da Rádio Graviola, né? A gente vai transmitir ao vivo para lá, então tem que dar uma encorpada lá. Então, quem puder, dá, né? Se inscreve lá no canal. Eu vou começar com esse papinho de inscreve no canal, ativa sininho, né? Enfim, tem que treinar. Querida, que bom que você está aqui, que você está embarcando comigo. E assim, é um bate-papo para falar das vidas, mas claro, né? O trabalho, ele é a vida da gente também, não é só trabalho, ainda bem, né? Mas assim, a coisa que a gente faz mais no dia a dia é trabalhar, né? Mas que bom que a gente também se diverte, descansa, etc. E trabalha com o que ama, né? Acho que é o principal privilégio. Privilégio total, né? Eu venho falando sobre isso, assim, com as pessoas, né, que eu entrevisto e tudo. Porque é isso, muita gente da cadeia, né, produtiva da arte independente, então já passou produtor de elenco aqui, de teatro, TV, sabe? Então, e é muito legal, porque nem sempre as pessoas, e a gente vai conversar sobre isso, porque você é expert, mas tem muita gente ainda lutando ali para conseguir
né, se estabelecer na profissão, mas mesmo assim, com toda a dificuldade que a gente sabe que existe, tudo, a gente pelo menos não pode se queixar que não faz o que gosta, né? né? Então, Com assim, pelo certeza. menos esse alívio a gente tem no peito de estar trabalhando com aquilo que a gente gosta, né? Também não é fácil ter uma rádio e tudo, mas é o que eu mais gosto de fazer, é aquilo que bate o coraçãozinho quando a gente acorda e quer levantar para produzir, né? Mas enfim, falando em produzir, né, Anitta? Você, como aqui é vidas e tal, eu gosto de falar um pouco da trajetória da pessoa, né? Porque afinal de contas, tudo que você está produzindo hoje, né? Tudo que você está criando enfim, crescendo pra caramba, tem uma base que vem desde cedo. Porque uma pessoa que tem 25 anos de carreira com esse rostinho, meu bem, você começou neném, né? Eu conto desde os 16, né? Que foi quando eu comecei a trabalhar como estagiária numa produtora Olha aí. lá em Niterói. Eu tô com Né? 43, na verdade, são 26 anos. Olha aí, né? Então. E aí você começou com produção, né? Ali fazendo Eu estágio. comecei, eu fui muito imersa já na música, porque meu pai era compositor, meu padrasto, com quem minha mãe se casou, era muito nova, tinha uma banda cover de Beatles, depois teve outras bandas. Meu tio, você conhece o Lívio, lá de Niterói? Não sei se você conheceu, o Não, Duerê. Lembra do Duerê, lá uma casa de shows que tinha em Niterói? Era do meu sim, de tio e novo. era perto da minha Aham. casa, então eu vivia lá. E esse tio montou uma produtora, que era do Herê Produções, e eu estava dando muito trabalho aos 16, e minha mãe resolveu me colocar lá para trabalhar, e aqui estou eu. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Eu, Exatamente. eu fui dançar exatamente com 16. Não, vai fazer alguma coisa. Aquela coisa assim, ó, terminei o colégio e não passei de cara no vestibular, porque também não estudei. E o que eu queria fazer lá em Porto Alegre, arte cênica, só tinha 12 vagas para o estado inteiro, ou seja, né, na federal, era só o que existia. Então, o que vai fazer? Vai dançar, vai fazer alguma coisa, pelo amor, entendeu? Tipo assim, pelo amor de Deus, para de inventar moda, de fazer mais. Mas, enfim, aí, bom, aí você começou a trabalhar, foi. Eu comecei a trabalhar e eu peguei Uhum, gosto. Eu tinha 16 quando entrei nessa produtora que geria um espaço cultural chamado Estação Cantareira, um uhum. espaço muito legal que eu vim a ser programadora e transformei um pouco no Circo Voador de Niterói. Então, Maravilhoso. eram as bandas da época que tocavam no circo, tocavam lá na Cantareira também. Uhum. E eu produzia, eu fazia o cartaz, eu colava o cartaz, eu fazia bilheteria, eu operava o som. Então era aquela coisa muito dinâmica de uma produção muito independente, né? E Uhum. eu passei no vestibular de primeira para a UF em produção cultural, era o segundo ano do curso de produção cultural, era a segunda turma, na verdade, não tinha nem um ano ainda de curso. E eu passei, mas eu vi que a faculdade era muito desconectada do que eu fazia. Que Uhum. eu tenho essa crítica até às faculdades de produção cultural, com todo respeito, que é uma faculdade que forma muito mais gestores públicos, curadores, aqueles que vão pensar políticas públicas para a cultura, do que de fato aqueles que vão executar. Para Mão quem na quer ser massa. produtor executivo hoje, eu recomendo muito mais o curso de administração do que o curso de produção cultural. Então, eu me lembro que eu tinha uma disciplina chamada Teoria da Percepção, em que um dia a gente aprendeu que os esquimós enxergam, sei lá, 18 tons de branco diferentes que a gente não consegue enxergar. E essas coisas me fizeram sair trancar a faculdade. Também me casei muito jovem, né? Me casei aos 18, nessa época da Cantareira. 2 anos depois eu já tive meu primeiro filhote, aí emendei os 3. Estou casada há 25 anos com o meu marido, sócio e parceiro de vida, o Afonso Carvalho. E aí eu realmente embarquei junto com o Afonso no mundo da produção independente, né? Na Uhum. época ele trabalhava com Forró Sacana
Não sei se você lembra do Forró Sacana, lembra? Sim. Então, que era uma banda muito bacana aqui de forró universitário, aspas, do Rio de Janeiro, uma banda de jovens do Rio de Janeiro que tocavam forró com muita qualidade. Não tinha nada de sacana, não tinha nada de duplo sentido, era um nome Só de nome. absolutamente inadequado para a banda. Pegou. Pegou. Pegou Nossa, e já a gente dancei ficou muito. 9 anos com eles, e nesses 9 anos a gente também atuou produzindo eventos na Marina da Glória, na Função Progresso, muitos eventos proprietários que até colocavam o próprio Forró Sacana em evidência, né? Sim. E até que em 2006, o Afonso teve 2004, ele teve o convite para trabalhar com a Beth Carvalho, que foi quando a nossa vida mudou, porque a gente, enfim, estava com uma grande artista da música brasileira e não mais com uma banda independente. E começamos nessa época a trabalhar com o Diogo Nogueira, ainda em início de carreira, hoje é um artista consagrado. E eu fui estudar muito tarde, sabe, Val? Quer dizer, eu comecei 4 faculdades e só terminei uma aos 38, que foi justamente a de administração. Então, a minha vida acadêmica, embora hoje eu já esteja aí na beira do doutorado, né? Tive a oportunidade de fazer meu mestrado sobre esse tema de empresariamento artístico. Eu comecei muito tarde. E eu gosto de falar isso como incentivo às pessoas que às vezes estão achando que o tempo delas já passou, que não dá mais para estudar. Foi difícil, é difícil você se adaptar. São jovens de 18 anos ali com você, num outro momento de vida. Mas também aprendi tanto, né? Aprendi tantas coisas com essa juventude. Uma troca interessante, né? Porque na verdade, assim, ó, às vezes, né, eu tenho visto muito isso, né? Das pessoas se dedicam uma boa parte da vida a outras questões, e aí daqui a pouco vão cuidar das suas, né? Não, provavelmente não foi o teu caso, não sei, mas tem muita gente que tem esse caso, sei lá. Ou alguém, uma mulher que se dedicou a vida inteira a um casamento, aos filhos, aí chega lá, 38, sinceramente, hoje em dia, né, eu como estou fazendo esse trabalho de mudança mesmo de paradigmas em causa própria, né, inclusive, hoje em dia eu vejo 38 como, cara, nova. Né? E você tem gente que entra na faculdade com 70, porque só conseguiu. Com certeza. Na faculdade com 70 se forma, vai lá, né? Direito, sei lá, pega o canudo, faz a OAB, passa, entendeu? Começa a trabalhar. Então, assim, nunca é tarde, né? Nunca 38, é tarde. Mas para um padrão que as pessoas costumam isso, sai do colégio, não sei o quê, pode não passar num no outro, mas ali no início dos 20 já estão entrando na faculdade, aí emenda, vai se fora. Para um padrão até pode ser considerado, né? Mas assim, acho que tá na hora de começar a cortar esse negócio de padrão, né? E eu acho que é importante dar o testemunho aqui que eu não desisti. Comecei 4 vezes. Na quarta, obviamente, ninguém acreditava que eu ia concluir. Cheguei a ouvir esses comentários. De novo, Anitta, tá bom, você não sossega, né? Deixa disso. Porque, assim, eu já... Quando eu entrei na faculdade, era um momento em que as coisas estavam indo muito bem no escritório. Sabe? Eu não ia ganhar uma promoção com um diploma. Eu não sabia nem se eu ia ganhar mais dinheiro exatamente estudando. Mas eu sabia, eu tinha certeza que eu ia fazer melhor o que eu fazia. Sim. Eu sabia que fazendo a tentativa e erro, como eu fazia, principalmente a parte de gestão, era uma perda de tempo. Que existiam melhores práticas de mercado. E que eu podia aprender que melhores práticas eram essas. Então, eu também não só estava madura para isso, como eu também encontrei na minha faculdade, na SPM, um ambiente muito propício para o meu desenvolvimento, sabe? Realmente eu vi sentido nas coisas que eu estudava, eu comecei a aplicar tudo no meu trabalho. A minha empresa foi a cobaia de todos os meus trabalhos da faculdade. Então, eu tinha aula de RH e eu arrumava o meu RH todo.
tinha aula de Ó, gestão comercial, arrumava a minha parte de gestão comercial toda. super aplicado. Por exemplo, o Gui, né? Gui falou aqui que ele é aluno do Procult na UF. E, infelizmente, é assim como você tinha falado, né? Da parte muito teórica, muito e de planejamento de projeto mais do que fazer, né? Então, quando você faz Você uma. sabe que eles não têm, Val, direitos autorais na grade. Ah, Tô gente, aí não dá, mentindo, Gui. né? Então, assim, é olhar a cultura só no seu valor simbólico e não no seu valor econômico e produtivo. Sim, Isso que eu acho exatamente. que é um equívoco desse curso. Uhum, Eu tenho mestrado em economia criativa. Em economia criativa, a gente aprende muito conceito de economia aplicado para atividades criativas. E a sim. gente entende que a cultura, o entretenimento, ele tem um valor econômico que vai Uhum. além do valor. Você pode falar, a arte não precisa de justificativa, ela tem que existir, ponto. Verdade, mas além disso, do fato dela ter que existir, ponto, ela ainda gera receita. Hoje eu estava vendo Muita. que eu não vou saber o número exato, mas eu vi que foi um aumento de 350% da arrecadação de ICMS no período do Rock in Rio. Do Rock in Rio. Sim. Então é muito relevante. Porque é isso, né? A gente está, na verdade, caminhando, cada vez mais a gente vê essa construção. Para quem vem assim, ó, venho, né, presto atenção, pelo menos, e estou inserida na área artística, digamos assim, como cantora, compositora, depois um monte de coisa, desde a década de 80. Então, assim, a arte ela era vista como negócio para os grandes, né? Para os grandes selos, as grandes gravadoras, em geral, multinacionais, né? Tipo, de vários lugares e tal. O artista ali, no seu individual, era tratado como o artista, entendeu? E não como um cara que tem uma profissão que pode ser muito bem remunerada, né? Se souber trabalhar, se souber planejar, a sua área, né, é exatamente essa. Então, a gente está caminhando ali, passinho por passinho, mas hoje em dia a gente já vê um mercado da arte, um mercado da música muito, né, muito forte. Mas por quê? Porque tem pessoas como você, né, como, sei lá, Léo Feijó, são pessoas que vão ali Elsa de várias, Costa, que estava aqui no aguda, comecinho da live com a gente. né? Assim, tipo, enfim, não vou ficar citando só as pessoas mais próximas, assim, mas tem um movimento, é só você ir para um evento né, que trata da questão do mercado da música e tá lá inserido para ver o mar de gente trabalhando para que não só a música, né, mas as artes de uma maneira geral se profissionalizem, né? Não só de cima para baixo, né? Mas horizontalmente, todo mundo tem condições de trabalhar a sua carreira de forma bom, aí depende do objetivo de cada um. Tem gente que quer ser famoso, tem gente que quer viver da sua música, da sua arte, etc, né? Aí a gente vê os objetivos. Eu sempre falo, quando eu vou dar aula no podcast, etc. As pessoas, a primeira coisa que perguntam, como é que faz para ganhar dinheiro? Eu falei, bom, primeiro tu tem que ter um conteúdo, né? Então, assim, tudo depende do objetivo. Ou a pessoa, dá para ficar famoso fazendo podcast? Não, que dá, né? Mas se você não fizer o podcast com ele, você não vai ficar. Entendeu? Então, assim, eu vejo, né, voltando para o início da fala, eu vejo que hoje tem esse movimento já muito maior. As pessoas estão parando um pouco de perguntar. Só assim as famílias muito tradicionais que quando a pessoa diz que eu vou ser músico, eu vou trabalhar com música, que ainda pergunta, tá, não, eu vou fazer música, tá, mas você vai trabalhar em quê? Né? Exatamente. A gente trabalha no Music Rio Academy para justamente desmistificar essa ideia de que arte e mercado são inimigos. Né? Uhum, Existe uma dicotomia aí. Parece que o dinheiro é sujo e a arte é pura. Né? E, uhum, na verdade, eu já acreditava antes de estudar e depois passei a acreditar mais ainda que gerir uma carreira é muito parecido como gerir uma startup, uhum. sabe? Sim. Você tem o mesmo nível de risco.
E você tem um crescimento muito acelerado. Quando a startup estoura, ela estoura. É difícil você ter um crescimento continuado. E ela Uhum. pode depois sumir ou se estabelecer. Tem até alguns artigos que falam sobre essa semelhança. Uhum. Então, igual você faria um planejamento profissional para uma startup, para uma empresa, para um negócio, você precisa fazer para a sua carreira artística também, Sim. né? É preciso que, dentre os seus objetivos, inclusive, Val, porque você falou assim, o pessoal pergunta assim, dá para ganhar dinheiro? É a primeira pergunta. Geralmente, quando eu faço planejamento com artista dentro da minha consultoria, Uhum. acontece o contrário. Eu preciso lembrar o artista que aquilo precisa dar dinheiro Dá pra gente- também. Sim, exatamente. Tipo, tá, querido, olha, beleza, tu fazer um monte de show maneiro, né? Encher show e tal, não sei o que, nanã. Mas vamos pensar né, no ponto de vista de você conseguir viver da sua arte, você conseguir. A sua arte é uma profissão. E Exatamente. É o que eu falo, a não ser que seja um hobby. E aí sim, tudo bem também se for tá, hobby. Só que aí é aquilo, vai trabalhar com outra coisa, igual tua exato. família Tem, falaria. assim de médico, aí saxofonista, não sei o que, não é médico, mas aí tem aquela, né, Aquele aquele hobby, grupinho que curte se se junta para fazer um apresentar no rock, fim de para fazer um semana. jazz, né? Enfim, mas aí é questão do objetivo de cada um, que nem eu estava falando, assim, bom, depende do teu objetivo. Dá, mas aí você tem que se planejar. Mas primeiro você tem que ter um conteúdo, né? Vamos desenvolver esse conteúdo, né? Vamos trabalhar esse conteúdo, depois a gente pensa nas formas de monetização. E aí a gente já está, né, falando aqui de vários aspectos, né? Que eu ia realmente puxar. Porque você aí fez o seu mestrado, né? Ali com a Beth que deu a guinada, e, na verdade, assim, vem da produção e ao empresariamento artístico, né? Para pessoas leigas, digamos assim, pessoas que estão nos ouvindo e que querem aprender mais sobre o mercado. Quais são as diferenças, assim, básicas entre você produzir um artista e você empresariar um artista? Né? Porque muitas vezes o produtor ele pode fechar contrato, ele administra a agenda. Então, qual é esse ponto que define mais se você vai empresariar? Você vai injetar dinheiro? Como é que funciona o empresariamento artístico e as diferenças de uma produção artística? Adorei a sua pergunta, porque segundo o Alexandre Wesley, da Som Livre, que eu entrevistei no meu mestrado, ele disse uma frase que eu gostei muito. Ele falou que o empresário é o CEO da empresa artista. Então, de fato, ele vai negociar os contratos, ele vai fazer a venda, ele vai dirigir a produção, dirigir o trabalho do produtor executivo. O produtor executivo está subordinado ao empresário, né? Ele vai tratar com a gravadora, ele vai pensar nos lançamentos artísticos que aquele artista vai fazer, cronograma do ano dele, quais vão ser os projetos. Esse é o papel do empresário. O Uhum. produtor executivo é aquele que, sob a direção do empresário, na existência de executa aquele show, faz o cronograma do show, manda os riders pro contratante, comunica a banda dos horários, combina com o cara do transporte, enfim, amarra toda a execução. O que Uhum. acontece muito é que quando o artista é pequeno, ele não tem um empresário e um produtor. Ele Uhum. tem um produtor que cumpre o papel de empresário. E aí Uhum. o que eu defendo é que esse produtor pare de se denominar produtor e passe a se chamar empresário. Porque se ele está cumprindo função de negociar show, função de avaliar contrato, se ele está fazendo pitching com a distribuidora, isso não é o papel do produtor executivo. E Uhum. muitos produtores têm dificuldade de se ver usando essa nomenclatura. Como se Uhum. para ser empresário você precisasse ser grande, você precisasse ter dinheiro. Não, para ser empresário você só precisa executar o que o empresário faz. Então não Sim. importa se você é pequeno, se você é grande, se seu artista é pequeno, se seu artista é grande, se você começou ontem, se você está há 20 anos. Se você executa essas funções, você é um empresário artístico.
Uhum. E ainda tem o produtor musical, né, Val? Que muita gente Sim, confunde com o produtor conforme. musical executivo, com o empresário, que é o cara que vai, não tem nada a ver com nenhuma dessas outras funções, porque é o profissional que vai para o estúdio com o artista, para, junto com ele, construir a sonoridade da canção, do álbum, ver os arranjos, ver que cara musical e artística aquele projeto vai ter. E, aliás, também isso deriva provavelmente do planejamento do empresário, né? Que pensa, olha, seria legal e tal, planejar, inclusive, figurino, né? A postura, né? A persona do artista, né? Em cima disso, Exatamente. dessa persona, também o produtor musical entra aí para dizer, bom, né? Se a gente está tratando aqui, se tem a ver, porque às vezes tem muita. Isso aconteceu, por exemplo, comigo na minha época de cantora-compositora, né? Que eu tive um problema justamente de entender a minha persona, porque eu me sentia roqueira, mas eu não tocava muito rock, a minha música. Então, assim, das duas, uma, o empresário ia pegar e dizer assim, Val, desiste, tu canta MPB e vamos fazer uma persona MPB para você. Então, você vai se vestir assim, o teu cabelo tem que ser assado, a música vai ter que ter arranjos, mais não sei o que, nananã, e tá, tarará. Então, o empresário também faz esse trabalho. Ele articula isso tudo, né? Faz Sim, tudo isso se conversar e tudo sim. contar a mesma história, que é o objetivo final de qualquer trabalho artístico, que em todos os pontos de contato você passe a mesma mensagem. Uhum, exatamente. Então, isso aí eu acho que é um gap que acontece com muita gente. Assim, chegar na hora, assim, poxa, mas eu eu mesma não me identificava com ele. Na hora do show, dizer assim, gente, mas eu não sou muito isso, sabe? Só que eu não conseguia me olhar de fora, entendeu? E dizer, não, Val, ó. Então, assim, faltou esse pedaço. E eu acho que tem muita gente que acaba caindo nesse, né? Enfim, nesse barranco, vamos dizer assim, que não consegue se achar dentro das pessoas. Às vezes a pessoa tem um talento maravilhoso, a pessoa tem composições ótimas, canta bem, toca bem, mas não consegue. E, aliás, a gente tem, eu acho que exemplos de pessoas, que eu não vou citar nomes, claro, mas até de pessoas que têm uma expressão, Conhecidas né, conhecidas, que a gente que identifica que, tem poxa, esse problema. não está muito dentro do que poderia ser uma persona que realmente virasse, e aí, com toda a parte boa do que eu vou dizer, um produto. Tem muita dificuldade, agora entrando nessa parte que você falou um pouquinho ali atrás. Ontem eu dei uma entrevista, ontem era eu, né? Eu dei uma entrevista, a gente estava conversando, lá pelas tantas entrou uma pessoa e comentou, né, que tem muita gente que se vende. Esse termo, sabe, bate lá no tímpano, que bate direto no coração, né? Faz um caminho. Por quê? Gente, qual o problema? Né? Existe uma grande diferença entre você ganhar dinheiro fazendo a sua arte do que se vender. Não é isso. Se vender, eu acho que é você deixar de ter opinião própria, você mudar completamente a sua forma de ser para agradar a um investimento, né? Então, assim, que a gente estava falando ali. É super digno, né? Não tem de se vender nada. A pessoa transformar a sua carreira em uma empresa, um produto, né? E a pessoa ser a persona fora disso. Muita gente fazendo isso, muita gente ganhando muito dinheiro, né? Ó. Porque eu acho que a gente pode olhar a palavra se vender numa perspectiva positiva. Uhum. Todo mundo tem que se vender. Sim. Senão, como é que come? Exatamente. Então, se vender, porque as pessoas é aquele velho problema. Inclusive, é uma das razões porque o empresário é tão mal visto. Se você olhar os filmes, até os mais recentes que tiveram, do Elvis, Elton John, Queen, Uhum. o empresário é sempre o bandido, o vilão, o cara errado que só pensa em dinheiro. Porque existe essa ideia de que o dinheiro é errado, então o cara que mexe com dinheiro é o cara errado também. Sim, tem. Mas o que acontece é que quando se fala nessa coisa da venda, da autovenda, se fala numa conotação negativa, como se fosse errado você vender o seu peixe.
você se apresentar adequadamente, você ter confiança no que você faz, sabe? A gente Uhum, estava conversando, não sei se você acompanhou no grupo lá das mulheres a discussão sobre a síndrome do impostor, né? Como que uhum. essa síndrome afeta muito mais mulheres do que homens. Eu não sabia se você sabia disso. Ah, Motivos bastante compreensíveis, né? Por que será? Mas eu sim, estava dando o meu depoimento de que eu sofri, claro, como muitas mulheres, com essa síndrome durante muito tempo. Porque a sim. gente sempre acha que a gente pode fazer mais. Eu sempre fui uma excelente aluna, por exemplo. Minha média na faculdade foi 9,3, no mestrado foi 9,6, no curso inteiro. Mas eu sempre achei que eu era uma fraude, que eu enganava todo mundo, sabe? Que eu não. Gente, é tanta da mulher, né, que acha isso, mas é porque achavam isso. Eu digo, aí ela não sabe. Eu sempre, Exatamente. Anitta, eu sempre conto a história de um dia que eu entrei no elevador, não faz muito tempo. Eu entrei no elevador na casa da minha tia. Aí fui apertar o botão daqueles que acende a luzinha, né? E tal. Aí não acendeu a luzinha. Aí eu fui, apertei, não acendeu a luzinha. Aí vem um homem, se atravessa e vai botar o dedo no botão. Como se eu não soubesse apertar um botão. Tipo assim, eu não sei entrar no elevador e dizer que eu quero ir para o oitavo andar, sabe? Ele vai fazer acender a luzinha. Aí ele botou o dedo e falou, tá queimada. E eu olhei para ele e falei, não, sou eu, era eu, né, que não sabia acender ligar, chamar o elevador, né? Então, assim, a gente tem isso no dia a dia. E É por isso verdade. vou aproveitar rapidinho a pausa só para responder aqui para o Serginho. Sim, Serginho, exatamente, viu? A dúvida do papel do empresário na vida, na carreira, né? Artística. Não necessariamente o empresário é aquele que tem uma grana que vai bancar a carreira toda. Ele faz todo um planejamento, ele negocia, né, ele fala com marcas, enfim, ele faz todo o planejamento Exatamente. estratégico da carreira como uma empresa, né? Plano de negócios, aquela coisa. Quem investe é o investidor. Pode até ser o empresário, mas pode até ser o artista, pode ser uma terceira pessoa. Não Uhum. obrigatoriamente vai ser um ou outro. Sim, exato. Mas eu só queria fechar aquela Sim, fala de que eu voltando. era assim, até, cara, que me virou uma chave. E Uhum. hoje, talvez foi os 40 anos, né? Isso ajuda. É, dá uma virada. Mas eu deixei a modéstia de lado, sabe? E hoje eu sou uma pessoa que eu sei do que eu sou capaz, eu sei da minha entrega, eu sei de tudo que eu tô fazendo. Então eu tenho que me vender mesmo, eu tenho que falar bem do meu trabalho e expor o meu trabalho, e divulgar as minhas pesquisas, os meus relatórios. E eu acho que todo mundo tem que se ver da mesma forma, sabe? A Sim, gente tem muita. Não é humildade a palavra, porque humildade é sempre bom a gente ter, né? Eu sim. não estou querendo com isso dizer que eu acho que eu não seja uma pessoa humilde. Eu espero ser, trabalho Uhum. para ser. Mas a modéstia é que às vezes atrapalha, entendeu? A gente precisa ter consciência de quem a gente é, do nosso potencial e se vender sim. Não se vender no sentido Pessoal, de, de mas abrir mão profissional. de valores por conta de uma Sim. vantagem, mas se Uhum. vender no sentido de falar os seus pontos fortes, de se apresentar de uma forma bacana, diferenciada, de buscar chamar a atenção dos seus possíveis clientes ou parceiros, porque é Sim. disso que é feita a roda da vida. E aí o seguinte, bom, a Anitta criou e é diretora acadêmica da Music Hill Academy. Eu não sei se todos conhecem, se não, busca lá, por favor, para conhecer, né? Uma escola começou em 2020, né? Acho que foi, A gente época da começou no pandemia, final de 2019, de final de com o 2019, Vivo Rio Academy. E aí, veio a em pandemia. janeiro, em abril, na pandemia, a gente se transformou em Music Rio Academy. Sim. E o seguinte, uma escola que tem vários cursos, né, dentro da cadeia produtiva ali da música. Você tem marketing digital para artistas, estratégias de carreira,
né? A própria criação de persona, né? Daquele curso da Dani é maravilhoso, né? Então, assim, quem não conhece, vai lá conhecer. O curso vem crescendo de uma maneira, assim, maravilhosa, né? O curso, a escola, né? Porque já é uma escola, né? Que é um coletivo de cursos, né? São vários cursos, então não é um curso só. E a Anitta dá né? Que é um cerne, digamos assim, dentro da escola, claro, né? A criadora, ele pensou, começou a criar, vem crescendo bastante, mas esse curso de imersão em music business, ele é fundamental, eu acho, né? Para quem quiser fazer qualquer outro curso da escola, assim, não é que seja pré-requisito, mas eu acho fundamental para entender toda essa estratégia, né? Entender o quanto você pode explorar profissionalmente a sua arte e explorar num excelente sentido que eu estou falando, né? E planejar tudo isso. Então, o curso, né, que a Anitta dá é um curso assim que te estrutura desde o plano de negócios, missão, né, visão e tudo, até você fazer um planejamento financeiro da carreira, colocando metas, estipulando, enfim. E eu estou falando isso tudo, né, porque eu tenho, assim, pensando nisso. O que você vê assim em sala de aula? Já várias turmas, né? Quantas turmas você já deu? 15 turmas, quase ter 400 alunos já formados, Olha aí, né? né? O que você mais identifica como a dificuldade, digamos, ou do artista ou mesmo do produtor, porque tem muita gente, não é só músico que faz, não, hein? Aliás, eu fiz. Do artista, tive essa honra de ter você lá no Ah, curso. É um eu que curso que agradeço, né, eu. a oportunidade de ter feito esse curso com você. Mas me conta, o que você vê, né? Porque dá para, de repente, pensar Sim, num mapa das dificuldades, porque eu acho que a gente falar das dificuldades, às vezes a pessoa fica na dificuldade achando que está sozinha é naquilo, sozinha. né? A Então a gente falou, princip... ó, fala. Não, a principal dificuldade dos artistas, disparado, e isso está até na minha pesquisa, né? Tá lá, mas são duas as principais dificuldades dos artistas. Capacidade de investimento financeiro e Uhum. dificuldade de encontrar um empresário. Esses são os dois principais pontos. Uhum. Já para o empresário artístico, eu entendo que a principal dificuldade dele, para o que quer entrar no mercado, é aprender como fazer. Ele tem a Uhum. sensação de que é um clube fechado e tá, eu quero cuidar de uma carreira, por onde eu começo? De fato, Uhum. tem pouca bibliografia, poucos livros em português, pouca coisa onde ele possa aprender sobre isso. Por isso a importância do Imersão em Music Business, dos outros cursos do Music Hill Academy e do Music Negócios, do Léo Feijó, do IATEC, do OnStage Lab, de todas essas outras iniciativas que existem de formação profissional para o mercado da música. Eu sou uma militante da Uhum. formação profissional para o mercado. A maior parte, então, eu não tenho, eu não vejo as outras escolas como concorrentes, eu vejo elas como parceiras do Complementar. mesmo propósito. Uhum. Entendeu? Por isso eu cito os nomes e tudo mais. Porque se você está Sim. fazendo curso lá, o cá não importa. Importa que você está estudando e se preparando. E não A só por gente isso, né? Fala, termina. não, ia dar um dado só de que na minha pesquisa também, que está na bio do meu Instagram, para quem quiser acessar o relatório, a gente identificou que 69% dos empresários se tornaram empresários por conta de uma oportunidade. Não foi um objetivo definido pelo qual eles trabalharam e se prepararam. Uhum. Então, eu também, na minha carreira, tenho me deparado com muitos profissionais despreparados, Sim. porque não tiveram oportunidade de aprender as melhores práticas, aprenderam na prática, na base da tentativa e erro. Alguns, claro, eu não estou falando, gente, a gente tem um mercado
que é muito potente, profissional, que faz, que realiza, mas que carece ainda de uma estrutura mais em termos de método e visão de negócio, né, Val? E aí tem Sim. a novidade do curso da PUC, você está sabendo? Eu tô e vou te puxar essa aí já já, quando a gente já tá, ó, nos 20, né, finais ali do nosso papo, mais 20 minutos, dá para falar muita coisa ainda. Eu já vou puxar, né? Eu queria falar um pouco sobre essa história. Em primeiro lugar, o seguinte, né? Que você estava falando da concorrência e tudo. Eu acho que não é a concorrência número um, nem. Né? Gente, é um paradigma bem antigo isso, assim, né? De achar que alguém que faz algo parecido com você, primeiro, ninguém faz nada igual. Não tem como. Não tem como. Pede para eu desenhar o negócio, a outra pessoa vai sair diferente, né? Por exemplo, vamos fazer uma web rádio. Vê aí se tem alguma parecida com a Rádio Grove. Não tem. Pode até ser semelhante, mas igual não vai ser. Por quê? Porque não tem a minha personalidade ou a personalidade das pessoas que estão ali na Rádio Graviola, as curadorias, né? A minha curadoria, tanto de programa quanto de artista, é minha. Então, assim, quanto aos cursos, eles são complementares. Posso dizer que eu já fiz aqui, fiz ali. Não são os mesmos cursos, né? Não são. Não, são super complementares, São imagina. complementares. A forma, exatamente. Até é indicado, né? Você mudar os paradigmas, as formas de você se relacionar com aqueles assuntos. Até porque os temas são diferentes, né? Então, são complementares. Sim, eu acho super importante. Eu também sou uma militante da profissionalização da música. Eu ainda luto para a profissionalização de um veículo que até pouco tempo atrás ninguém sabia o que que era. Hoje ainda, né? Web rádio, tem muita gente que ainda não sabe direito do que se trata. Imagina há 15 anos atrás, a Rádio Graviola faz 15 anos ano que vem. Então, eu luto e eu procuro sempre aprimorar o lado profissional da rádio. Meu negócio, né? Eu não vejo assim, minha radinho no início era, né? Tô brincando aqui de fazer rádio, tô brincando de botar música para tocar, né? Tô brincando de DJ online. Mas ele foi se transformando num negócio. E eu apoio também artistas que muitas vezes vêm com, por exemplo, vamos fazer um licenciamento direto, gente, várias coisas que não vai caber tudo numa live de 1 hora. Mas assim, um dia a gente continua também para falar sobre essas coisas. Mas assim, vamos fazer um licenciamento direto. Tem muita gente que não sabe a diferença de um produtor fonográfico, do produtor musical, né? Então, por isso que é importante, e eu explico, eu digo a importância, sabe, das pessoas pensarem em toda a forma mais profissional, porque só assim a gente vai transformar cada vez mais o mercado na música num mercado. Já é super, né? Gente, o mercado da música, das artes de uma maneira geral, mas o da música movimenta milhões e milhões de dólares, euros, sei lá, né? Qual é a moeda que você vai escolher para falar isso? Mas é só ver, tem países, vários países que investem na música, o E no Estado. Brasil, no ano passado, a indústria fonográfica cresceu 32%, né? Sobre um ano que já tinha crescido 24,5%. O ECAD também aumentou a arrecadação, só o que caiu foi a arrecadação do show ao vivo, por motivos óbvios. Mas vai explodir de novo. 2022 foi um ano que a gente viveu 2 em 1. A gente viveu 2001 e 2022 juntos. Não, e a gente tem que entender que tudo é um reflexo, assim, é meio conta de luz, sabe como é? Tu acha que está pagando a conta de luz do mês passado. Não, você está pegando um apanhado de 3 meses, faz um balanço. Então, assim, a gente ainda está no balanço carregando uma época que ficou todo mundo em casa e que não tinha ao vivo. Voltou recentemente. Então, isso ainda está, os números ainda estão se arrumando, digamos assim, né? Não é um retrato completamente fiel do que está acontecendo agora. Tem reflexo do ontem, né? Bom, falando nisso tudo, né? A gente falando aqui né? do lado profissional mesmo, né? Da música, eu gostaria que você falasse para as pessoas aqui,
né, sobre o curso que vai começar, que está na última semana de inscrições, que eu já estou ligada. Aliás, tem muita coisa, tem muita coisa. Eu fiz aqui um roteiro imenso, né, para falar das tuas consultorias também. Fala um pouquinho. Antes, fala das tuas consultorias particulares para artistas, né, que, enfim, para fazer justamente esse planejamento, e você não trabalha sozinha, você faz um, né, amplia não só o planejamento estratégico ali com o financeiro, etc e tal, mas tem marketing, tem, enfim, conta você obviamente vai falar melhor do que eu. Sim, então, no mestrado, Val, eu desenvolvi esse método de planejamento estratégico, que nada mais é do que pegar ferramentas de gestão e planejamento tradicionais e aplicar elas a carreiras artísticas. Eu tenho trabalhado com essa consultoria já há 4 anos, já atendi mais de 80 artistas, entre eles Ivan Lins, Barão Vermelho, Paula Lima, o próprio Diogo Nogueira, Baby Pepeu, Fernando Rosa, enfim, muitos artistas, um monte de outros independentes. E o trabalho consiste basicamente na gente estabelecer o posicionamento do artista, o que ele entrega, quais os objetivos dele. A gente faz uma análise dos pontos fortes e fracos que ele tem. A gente olha para o mercado para entender oportunidades e ameaças, cruza essas informações para criar estratégias, prioriza essas estratégias comparando elas com os objetivos para ver quais que realmente vão te dar mais impacto, vão te entregar mais para o que você está querendo. Joga essas estratégias priorizadas no cronograma e transforma isso num planejamento financeiro de 3 anos que contempla 3 cenários. Um cenário otimista, um cenário realista e um cenário pessimista. Nada mais é, gente, do que um plano de negócio para uma carreira. Eu costumo perguntar se a pessoa abriria um restaurante sem entender quanto ela vai ter que investir, quando que esse dinheiro volta, né? Qual vai ser a cara do restaurante, que comidas vai servir. Você não faz isso. Por que você faz isso com a carreira artística? E tem um curso desse planejamento, que é um mini curso, são só 2 dias. Começa semana que vem, terça e quinta. Então, para quem tem interesse em aprender o método, o curso é bem em conta, são 350. Chama inbox que tem desconto também. Olha aí, ó, gente. E a gente explica o método todo e faz um planejamento ao vivo com os alunos. Mas isso não é suficiente, como você falou, né? O artista ainda tem que pensar na imagem dele, na embalagem, a persona, né? O tom de voz da marca, os atributos positivos e positivos, como você traduz isso tudo em cenário, em figurino, em visagismo, em estilo de post, direção de arte para foto, e o marketing digital, que é o desdobramento da sua estratégia de carreira em conteúdo, em cronograma, em estratégia de canal, que canal você vai usar para você atingir os seus objetivos. Então, eu me associei com a Roberta Sena e com a Marina Matoso, que são 2 profissionais incríveis, uma de branding, a Roberta, e outra de marketing digital, a Marina. E a gente tem uma consultoria chamada PACE, Plano de Aceleração de Carreira Estratégico, que a gente já atendeu em 2 anos 11 artistas, Val. Nossa. É inacreditável como a demanda é enorme, assim. Desde que a gente decidiu fazer a consultoria, a gente começou a ter cliente. E não parou mais de ter cliente. E aqui estamos nós. Porque é super importante, né? A gente vem, né, com um passado mais distante, né? Mas não tão distante, de que tinha alguém, né? Isso era um sonho, na verdade. Eu lembro, eu adolescente, né? Mas assim, quem furava a bolha era 1, 2, mas que tinha alguém, que era uma grande gravadora, ou não sei o que fazia isso tudo pela pessoa. A pessoa, ou a banda, ou tal, os artistas ficavam tocando, criando, né? O papel era justamente isso. Então, só que hoje, entendeu? A gente já avançou tanto, já foi lá para frente, porque
aí o que que acontece? Essas estruturas todas foram se transformando, não é que elas acabaram, ainda existe e tal, não sei o quê, mas a gente sabe que mil motivos, desde os motivos tecnológicos das pessoas conseguirem produzir suas próprias músicas dentro de casa, muitas vezes, quem tem condições e tal, quem tem equipamento, mas hoje em dia a galera também já faz direto no celular, né? Os MCs estão aí para mostrar que o cara pega e produz a música dele no celular, já não sei o quê, já posta, já falta, né? Justamente o entender essa parte toda do negócio, né? Do business da sua música. Então, por isso que muita gente, né, tem ali a sua carreira, etc., e procura porque eu quero saber fazer isso. E entra também naquele gap que você falou, que um dos principais problemas que as pessoas enfrentam, que você notou nesse mapeamento de 15 cursos ou mais, é da dificuldade de alguém achar alguém que faça isso, né? Que um empresário que planeje isso tudo, que pense de fora. Então as pessoas estão cada vez mais. E o seguinte, já é de um tempo para cá, né? Que artistas vão cada vez mais se apropriando das próprias carreiras, né? Se apropriando própria. É que é isso, né? Começou com função de ler contrato. Quero ler o meu contrato, gente, né? Porque antes era muito assim. Ah, não, deixa que eu cuido aqui do teu contrato. Como assim, gente? Depois você que vai ter que entregar, entendeu? Tipo assim, ninguém pode cuidar daquilo que você que tem que entregar, né? Então, assim, e aí isso já é um movimento que vem. Eu lembro muito de ouvir que Marisa Monte despontava já na década de 80, ali no disco, né? Que era o Marisa Monte, de 88, que ela já gostava, ela já queria, ela já pedia, deixa que eu leio os meus contratos, eu quero saber o que eu estou assinando, entendeu? Porque antes não era assim, né? E Exatamente. talvez por isso tenha muito em filme, como você falou, os empresários sendo pessoas, né, que daqui a pouco não gratas para uma banda, para um artista, porque ele tomava conta mesmo, e o artista também, muitas vezes, é a mesma coisa que, ó, toma aqui meu talão de cheque, gerencia minha conta e não tirar um extrato e não saber o que está acontecendo da sua vida também. É muito cruel chegar a dizer o empresário, mas e você? Não deu uma olhada naquilo que estava acontecendo? Não quis ler? Não quis entender o que o cara está fechando, né? Outra coisa importante, mesmo tendo, né, exatamente, o empresário, o contrato se faz entre artista e empresário também. Eu como ouvi você falando isso? O que está no contrato que você assinou? Ah, não fez contrato? Ai, gente. Complicado. Né? Exatamente. E só um terço dos artistas tem contrato com o empresário, né? Uhum. Olha só, respondendo ações do Brasil, os cursos Certo. são online, bem tranquilinho, tá? Tem os links na minha bio e tem na bio do @Music Rio Academy também. Só checar lá que você vai conferir tudo que a gente tem de curso aberto. Já clica aí, já manda um inbox para a Anitta, já conversa com ela. Já pega o seu cupomzinho. Pega o seu cupom e seja muito feliz, Serginho, porque é maravilhoso, tá? Os cursos todos ali são maravilhosos. A Anitta faz uma bela curadoria, cria também muitos conteúdos de cursos maravilhosos. Agora, falando nisso, né? Temos aí o tempo para você. Conta pra gente. Você, Music Rio Val, acaba de fazer uma parceria com a PUC Rio. olha, né? que bacana, né? No IAG, né? Rio Academy, uma escola de só 3 anos de existência, mas que já formou mais de 1.200 alunos. Fez uma parceria que foi costurada por mim e pela professora Alessandra Baiocchi, lá da PUC Rio, em que a gente está oferecendo o curso de Educação Executiva em Gestão do Entretenimento e Experiência, com foco em música e audiovisual. É um curso que eu estou apaixonada por ele, porque, primeiro, são só 2 meses, Val. Então, assim, ele começa agora, semana que vem, 24 de outubro, e termina, se eu não me engano, 16 ou 17 de dezembro. A pessoa, esse ano ainda, já está com diploma para começar 2023 tinindo. Olha aí. As aulas acontecem online de segunda a quarta, de 8 da noite às 10 da noite. E quinzenalmente
Normalmente a gente tem um presencial de 7 às 10 na sexta, na PUC, e um sábado presencial que vai ser incrível, porque a gente vai levar os alunos para o espaço criativo. Estão previstas visitas, esses locais podem mudar, porque você sabe como funciona, mas está alinhado para a gente fazer uma festa incrível chamada Isso Não É Uma Festa, o Teatro Claro, o Circo Voador e a Mangueira. Ai, Então, gente, me convida. a gente vai ter essa visita, os alunos vão com a gente para terem aulas nos espaços, junto com os professores, vão ser desafiados a fazerem tarefas, e são 4 módulos. Um módulo de experiência, porque não dá para falar de entretenimento sem falar de experiência, né? A gente sabe que tudo hoje envolve experiência, experiência que cria memória. Exato. Então, a gente vai falar sobre negócio do entretenimento, sobre criação de experiências. E aí tem o outro módulo que é de música, depois um módulo de audiovisual, que não é focado na produção audiovisual. Você não vai aprender roteiro, operação de câmera, nada disso. Você vai aprender pitching, branded entertainment, relação de músicas com marca, como que você transforma realmente o teu produto audiovisual num produto rentável. E um módulo de grandes eventos de mercado de show ao vivo, festivais, onde a gente vai falar também de carnaval. O corpo docente está incrível, desde acadêmicos da PUC a pessoas que estão super no mercado, como a Michelle Muri, lá da Casa Natura, que vai dar aula com a gente também. Que maneiro, Então vai ser assim incrível, eu estou muito animada. Meu filho vai fazer, estou amarradora. Ah, que legal! Olha, não, gente, ainda por cima, como é que consegue? Mulher! Eu tenho um filho, você tem 3, né? E o marido, e não só isso, cachorro, gato. 4, 7. Menina, é muita coisa, né? É muita coisa, mas que legal esse curso, hein? Esse curso está maravilhoso. E também, né, a gente até nem falou sobre isso, também um dos cursos da Music Hill Academy é o curso do entretenimento também, né? Eu só acompanho ali pelo grupo e tal, quando vai rolar e tal, que as pessoas vão e fazem imersão, né, em bastidores. Tem o Backstage Experience, que é um curso incrível, porque o aluno chega esse é presencial, tá, Serginho? Mas o aluno chega no Vivo Rio na hora da descarga dos equipamentos, acompanha toda a descarga, depois a montagem, o que monta primeiro, o que sobe vara e desce vara, e passagem de som. E nisso ele tem conteúdo sobre riders, cronogramas, checklists de produção, uma série de conteúdos que estão relacionados não só às competências técnicas, mas também a competências humanas, porque o curso também desenvolve soft skills. Eles têm aula de gig economy, de economia criativa, enfim, o curso... E ainda fica para assistir o show, né? Faz todas as refeições do Vivo Rio, está tudo incluído no preço do curso. No final do curso tem um coquetel, cervejinha, salgadinho, pererê, e eles assistem o show da noite na suíte do Vivo Rio. Nossa, perfeito. Aí, Serginho. Serginho trabalha também com isso. O Serginho, ele tem o programa Sons do Brasil, que veicula, né, na Rádio Graviola e tal. E o Serginho também trabalha com isso, também trabalha com backstage, né? Seria uma ótima experiência. Vai amar, Serginho. Poder fazer. Fabiola entrando. Beijo, meu amor. Então, uma ótima experiência para o Serginho também fazer. Dá um tempo, ele é de São Paulo, mora em São Paulo, mas pode dar um diazinho vir dá, né? Um diazinho vem e tal, e, né, faz essa imersão maravilhosa. E é isso, olha só, uma hora passa muito rápido. Boa, né, Val? Né? Você é uma querida. Ai, olha, a gente tem que agora conseguir encontrar, né? Porque a gente fica falando, vamos fazer mais, não sei o que, o vinho, isso, aquilo, e a gente não consegue. Olha, dia 5 tem sarau, hein? Ah, é? Vou. Vou. Eu vou estar aqui. 5 agora? 5 só dá tudo certo dia 30, que dia 5 tem sarau.
Ah, tá, é verdade. Vai dar certo, gente. Vai dar certo, pelo amor. Vai ter que dar certo. Senão a gente vamos abrir uma Music Rock Academy lá em Portugal. Portugal, né? Mas vem cá, tá, quero ir sim. Eu devo tocar porque eu vou reativar, assim, né, Splash, o meu ofício de DJ, né? Eu vou tocar num evento, mas é de manhã, um evento tipo, Então né? vem fazer um after aqui, vem tocar depois do Aí, depois da galera, é sábado, até de leva meu manhã. equipamento. É sábado, dia 5? É, Tá. É o que? Que hora? Bom, aí a gente combina no a inbox, gente né? combina. Se não, quem quiser ir também, o endereço inbox. Olha aí, manda o inbox, olha, eu quero ir, tal, não sei o que, né, rola. E então tá, meu amor, olha, muito Querida, obrigada muito por obrigada. Você me topar entrar emocionou de nessa verdade com aquela apresentação, viu? O quê? Obrigada pelo convite. Você me emocionou de verdade com as suas palavras Ah, no começo. querida. Isso, eu sou fãzaça, fã da Ah, Rádio Graviola. E um você sou prazer enorme estar aqui com essa galera que acompanhou a gente. maneiro e vai continuar acompanhando, né? Quero agradecer a todo mundo que entrou, passou, fez pergunta, participou, tá aqui agora e vai continuar, porque depois vai disponibilizar, só botar uns cards, né? Eu vou disponibilizar a temporada inteira, só tô arrumando todos os vídeos para a gente ter a temporada inteira disponível. Então vai ficar. Muito obrigada a quem está aqui, a quem ainda vai chegar. Muito obrigada, especialmente a Anitta, que topou estar aqui nessa quarta-feira com a gente, nessas quartas-feiras de tensão, momentos de tensão. Quantos dias? 10? 10. Não, 11, né? 11 Amanhã 10. ainda. E, né, topar tá nesses momentos aqui dividindo esse espaço, né, compartilhando esse espaço comigo. E é isso, a gente vai conversar mais, porque ficou um monte de coisa para a gente conversar. A gente vai fazer outra rodada, tá? Então, gente, se liga, manda inbox para a Anitta, tá começando. Última semana para as inscrições do curso da parceria Music Rio Academy com o IAG, Instituto. Me esqueci dos arquitetos. Como é? Não, De é a Escola de administração. Negócios da PUC-Rio. Escola de Negócios da PUC-Rio, que o IAG, na época que eu estudei lá, era diferente a sigla. Mas, enfim, Escola de Negócios da PUC-Rio, tá? Manda um inbox para ela para conversar, saber melhor, mais detalhes. Ou então entra, né, na página da Anitta e busca essas informações, porque eu já vi que tem post lá falando sobre isso, com link, etc e Tem, tá tal. tudo lá. Tá? Pode chegar. E quem tiver dúvida também, estou super disponível. É Obrigada, procurar gente. o Instagram dela e é isso. Tá, gente? Então, beleza. E segue lá, Music Rio Academy no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades, tá? E a gente se encontra na quarta que vem. Excepcionalmente não terá a Nave Louca. Eu estarei voando por outros caminhos, mas a gente se vê no dia 1º de novembro com mais uma convidada, uma pessoa especial aqui comigo. É isso. Obrigada, Anitta. Obrigada a todo Beijo, mundo. querida. Beijo, boa Obrigada a todo noite. mundo. Tchau. Tchau.